Amém. Vamos nos sentar. O que falar quando o Senhor, o amado, já falou primeiro? Quando o amor já amou primeiro? O que falar? No momento dessa oração, Senhor, me dava uma visualização que me impactou. Foi Ele vindo com uma colher, colocando de comer na nossa boca com o corpo santo dele. Eu recebo, porque eu fiquei até embasbacada. Fiquei satisfeita. Por mim, eu pegava a Bíblia e ia agora para minha casa, porque o amor já me amou. Fala isso para ele. O amor já me amou. Meus irmãos, nós somos muito felizes, porque nós temos um amado para nos amar. Glórias a Jesus. Amém. Feche os seus olhos. No começo da oração, a Cláudia falava da vinda do Espírito Santo. Então vamos pedir para, nessa pregação, nesse seminário de dons, que nós nos coloquemos junto com Nossa Senhora e os apóstolos, nesse cenáculo, para que Jesus possa enviar sobre nós o Espírito Santo e que nós possamos sermos embriagados dos 7 dons. Nós queremos, Senhor, os 7 dons, nós queremos tudo, Senhor, porque o Senhor tem tudo para dar. É isso que nós queremos. Nós queremos ser saciados, nós queremos sair daqui satisfeitos e dando, distribuindo, como aqueles que comeram dos pães e dos peixes e ainda a cesta saiu cheia e saiu distribuindo. Nós vamos sair assim dessa noite. Eu tomo posse disso. Nós já ouvimos falar aqui nesse seminário do dom da sabedoria, que o Daniel trouxe os 3 primeiros, né? É difícil falar quando o fundador já falou, né? Trouxe o dom da sabedoria, do entendimento, do conselho. E nessa noite nós vamos falar do temor a Deus. E eu confesso que eu sabia o que era o temor a Deus, mas a gente não treina a pedir o temor de Deus, não é mesmo? É algo que a gente devia fazer todo dia, pedir o temor de Deus. Porque nós somos de um carisma, que lá no resumo do nosso carisma, no versículo 48 de São Mateus, capítulo 5, está escrito: sede perfeitos, assim como o vosso Pai Celeste é perfeito. Ou seja, seja santo. E se a gente quer ser santo, a gente precisa dos dons. Sem eles, a gente não consegue. Olha, quando a gente entra para o caminho da fé, pela graça do batismo, a gente recebe de Deus uma graça santificante. Então pensa agora aí, olha aí para a sua mão. Pensa que você, batizado, consagrado, que quer ser santo, recebeu de Deus um presente. A graça para santificar. Porque a gente quer ser santo, não quer? Mas é fácil? A gente consegue todo dia? A gente vai caminhando para a santificação, mas muitos dos dias a gente cai, porque sozinhos a gente olha para o caminho que é duro, para o caminho que é difícil. A Cláudia rezava aí pelas nossas dores, por aquilo que está assolando a gente, e a gente cai, e a gente vacila. Por quê? Porque sozinho, olhando para a nossa humanidade, a gente não consegue. Por isso o Senhor, na graça do batismo, Ele vai e nos presenteia. Pega agora essa caixa aí que você ganhou, da graça santificante que teve a porta no batismo. No batismo nós casamos com Deus, não é? E a Trindade, ela manda o presente, que é essa graça. E quando a gente abre o pacote para receber esse dote, quando, né, na antiguidade, quando a noiva ia casar, a família da noiva dava o dote.
né? Que era para manter a noiva sustentada durante um tempo, para ajudar o marido a sustentar a esposa. E Deus é assim com a gente. Quando a gente casou com Ele, a Trindade manda para a gente esse presente. E quando a gente abre esse presente, a gente precisa abrir esse presente, o dote. Lá dentro está o quê? Os sacramentos, as virtudes e os 7 dons estão lá dentro desse presente, dessa caixa bonita. Mas muitas vezes, sabe o que a gente faz? Nós somos ingratos. A gente pega a caixa bonita de presente, dá uma olhadinha. Não era esse presente que eu queria, não era desse jeito, não era esse embrulho. A gente põe do lado, como noivos que ganharam. Eu ganhei no meu casamento 10 faqueiros. Tudo igual. Também, quem ganhou aqui muito faqueiro. Era muito liquidificador, muito faqueiro, né? E não tinha essa história de trocar. Aí, você põe lá. Você usa todos de uma vez? Você ganhou 10 faqueiros, você usa um. Né? E a gente faz assim com os presentes de Deus. Usa um. Usa de vez em quando. Ou guarda lá a caixa. E quando quer, no meu bel prazer, eu pego um. Né? É uma vergonha que a gente faz com Deus. Porque a Trindade manda o presente e a gente tem a audácia de desprezar, de ofender aquele que mandou. O rei mandou o presente e a gente tem a audácia de ofender o rei, achando que não é bom. Então, nesse seminário de dons, meus irmãos, que a gente receba esse dote e que nessa noite, falando do temor a Deus, a gente receba com sede, com o bocão aberto, do bebê que está com fome, que quer o mamar, que quer a comidinha, que a gente receba com a boca muito aberta, muito aberta. Pega aí a sua palavra no Salmo 33, na Bíblia Ave Maria é o 33, pode ser que em outras é o 34. A gente vai falar, vai ler o versículo 7 até o 12. Salmo 33, pedindo que o Senhor venha nos orientar, direcionar. A palavra de Deus, ela sempre direciona o nosso coração. Amém ou misericórdia? Amém. Salmo 33 na Ave Maria. Em outras Bíblias pode estar no 34, capítulo 33, versículo 7. Vede, este miserável clamou e o Senhor o ouviu. De todas as angústias o livrou. O anjo do Senhor acampa em redor dos que o temem e o salva. Vamos ler juntos? O anjo do Senhor acampa em redor dos que o temem e o salva. Provai e vede como o Senhor é bom. Feliz o homem que se refugia junto dele. Reverenciai o Senhor, vós seus fiéis, porque nada falta àqueles que temem o Senhor. Versículo 12. Vinde, meus filhos, ouvi-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Palavra do Senhor. O Senhor quer nos ensinar, mas às vezes a gente é filho recalcitrante, a gente não quer aprender. Eu li essa manhã sobre São Francisco, sobre São Felipe Neri, e ele falava assim quando ele acordava: Jesus, Espírito Santo, segura o Felipe nesse dia, senão ele estraga tudo. Então a gente fale agora: Jesus, segura a Rose, fala aí seu nome. Jesus, segura a Rose,
Senão ela estraga tudo. A gente estraga o presente. A gente vem estragando o presente ao longo de tanto tempo. Em Fátima, eu pregava aqui outro dia, Nossa Senhora fala, pedia que a gente parasse de ofender o Senhor. E a gente continua ofendendo. Para falar de temor a Deus, a gente precisa primeiro se reconhecer como aqueles que ofendem o Senhor. E se a gente pegar desde a primeira página da Bíblia, lá no capítulo 2 de Gênesis, a gente já vê a humanidade, os nossos primeiros pais fazendo o quê? Ofendendo o Senhor. O Senhor prepara o jardim, chama ali Adão e Eva, visita, dá para eles tudo, visita-os toda a tarde, todos os dias o Senhor ia ter com eles, na intimidade, e só pede uma coisa, aquele pai só pede uma coisa: não come da árvore que está no centro do jardim. E ainda adverte, porque senão vocês vão morrer. E o que eles fazem? Comem. Ofendem o Senhor, machucam o coração do Senhor, aquele que trouxe o ser humano para a intimidade do jardim das delícias. Passa um pouquinho mais, 2 capítulos para frente. Qual é a outra ofensa? Caim matou Abel. Um irmão matou outro. Ofensa ao coração do Senhor. Se a gente pegar mais um pouquinho, eu li hoje de manhã, passa mais uma página, capítulo 6, pega comigo aí, Gênesis capítulo 6, versículo 5. Um pouquinho para frente, ó, no 4, Caim matou Abel. Na outra página do lado, no capítulo 6, a corrupção da humanidade. Gênesis capítulo 6, versículo 5. O Senhor viu que a maldade dos homens era grande na terra, e que todos os pensamentos do seu coração estavam continuamente voltados para o mal. Gente, a humanidade tinha se corrompido, olha isso, estavam continuamente, tinha corrompido o seu coração e os seus pensamentos. O mal tinha se espalhado entre os homens de toda a terra. Versículo 6. O Senhor arrependeu-se de ter criado o homem na terra e teve o coração ferido de íntima dor. Nós fazemos isso com o nosso Senhor. O ferimos. E qual é a lança fincada no coração do nosso Senhor que fere o íntimo dele? O nosso pecado. O nosso pecado fere todos os dias. E o que é, senão o dom do temor a Deus, do que essa fuga do pecado e a busca pela santidade? O medo, não medo de fugir, mas o medo de desagradar o coração do Senhor. É isso o temor de Deus. O medo de pecar. Eu não quero pecar porque eu não quero que isso aconteça. E teve o coração ferido de íntima dor. E o Senhor disse: eu exterminarei da superfície da terra o homem que criei, e com ele os animais, os répteis e as aves do céu, porque eu me arrependo de ter criado. Meus irmãos, nós estamos olhando para esses do começo, mas muitas vezes esquecemos de olhar para o nosso próprio umbigo e ver que isso se perpetua. Desse tempo aqui de Gênesis até chegar naquela noite salvífica
onde o Senhor nasceu em Belém, foram 2000 anos. E o Senhor e o Verbo se encarnou e desceu para nos salvar de todas as ofensas que nós viemos cometendo. E além de ter encarnado, nos ensinado, o Senhor morreu na cruz. Olha para o crucificado. Foi pouco? Não foi pouco. E além de ter sido crucificado, ressuscitou, subiu ao céu e nos enviou quem? O Espírito Santo, para derramar sobre as nossas vidas os dons, para que a gente consiga. Quando o Senhor enviou seu Espírito Santo, aí parou, né? O homem se converteu. Não. Alguns decidiram seguir os apóstolos e não mais ofender o coração do Senhor. Mas uma parte muito grande fez assim, ó, faz comigo. E é assim até os dias de hoje. Agora eu fico pensando, nós estamos niquilados, seguindo os apóstolos que não querem ofender o coração de Deus, ou a gente está assim? Pode ser que com a nossa caminhada de fé, não seja todo dia que a gente faça isso. Tô nem aí. Vamos viver o que o dia tem para oferecer. Mas tem muitas vezes que a gente não se importa. Eu pensava nessa tarde, né? O que era o temor a Deus? Essa vontade de nunca ofender o coração de Deus. Essa vontade de não fazer o Senhor passar pela dor, pela vergonha de me ver cair, pela vergonha de me ver me degradar. E quando eu penso no amor de Deus, eu logo lembro do amor da minha mãe. E eu fiquei fazendo memória, sabe, de quando eu era pequena, né? Não sei como que foi a história de vocês, mas a minha história eu vi muito minha mãe sofrer. E quando eu vi a minha mãe sofrer e a minha mãe chorar, eu falava assim dentro de mim, coração de criança, eu não quero ver minha mãe sofrer, eu nunca vou fazer minha mãe chorar, porque eu vi ela sofrer. É com esse amor que a gente precisa olhar para a cruz e ver que o Senhor sofreu e sofre, e é por mim e por você. E a gente precisa ter esse afeto, esse sentimento de olhar para Ele e falar, Senhor, eu não quero te machucar. E aí eu comecei a lembrar, e eu queria que vocês lembrassem agora de como foi a sua adolescência. Porque na adolescência a gente às vezes faz esses dois caminhos aí, né? Daqueles que seguem com os apóstolos e não querem mais ofender o Senhor, e aquele que diz que não está nem aí. Então na adolescência, talvez aqui vocês tenham contrariado o que a mãe de vocês ensinaram, mas fazendo a memória da minha história, eu lembrei que muitas vezes, quando eu ia, alguém falava assim, vamos matar a aula, eu não ia, porque eu tinha medo, não de apanhar da minha mãe, mas eu tinha medo dela descobrir e isso causar um desgosto nela. Quanto o Senhor me livrou de fazer alguma coisa errada, porque eu lembrava da minha mãe, da minha família, e eu não queria que eles passassem pelo desgosto. Isso me livrou da droga, isso me livrou da bebedeira, isso me livrou de relacionamentos errados. E é isso que a gente precisa fazer hoje com Deus. Que a gente peça nessa noite a Ele, que
Que o nosso coração se encha desse temor, dessa vontade de não magoar. Porque quando a gente tem essa vontade de não ofender o coração de Deus, de não ir pelo caminho errado, porque a gente sabe quem é o nosso Pai, que Ele deu tudo por nós, que Ele nos deu de comer, que Ele cuidou de nós, que Ele nos vestiu, que a Cláudia rezava hoje, Ele nos deu essa comunidade, Ele nos deu irmãos, Ele cuida da gente, quando falta uma coisa o irmão está ali, e a gente deixa... A gente precisa olhar para isso tudo, para na hora da nossa decisão do dia, eu não vou rezar, hoje eu não vou na missa, hoje eu estou com preguiça, hoje, não quero ir. E tantas coisas que a gente erra, quando a gente vai gritar com o nosso filho, quando a gente vai fazer algo que a gente não queria fazer, brigar dentro de casa, que a gente olhe para Deus nessa aliança, e a gente sinta esse temor, essa vontade de não desgostar o nosso Senhor. Porque, gente, quando nós recebemos o dom do Espírito Santo, e essa noite nós vamos pedir de novo, nós ficamos tão maravilhosos com a grandeza e com a nobreza de Deus, que nós entendemos que nós somos filhos muito amados. Nós entendemos que Ele nos ama. E São Francisco de Assis, eu lembrava nessa tarde, ele gritava, o amor não é amado. E ele chorava, o amor não é amado. Que a gente olhe para Jesus, que a gente comungue, a gente queira amar Ele, porque Ele tem nos amado demais, Ele tem nos livrado dos perigos, Ele tem dado de comer na nossa boca, Ele tem nos dado emprego, Ele tem nos dado vestimento, Ele tem nos dado uma família, Ele tem amparado a nossa casa, Ele tem agido com providência, no nosso choro Ele tem enxugado a nossa lágrima, Ele tem nos carregado no colo. Então que a gente lembre do Senhor. Eu estava estudando e peguei essa frase do padre Arintero, um italiano, e ele fala muito sobre o temor a Deus, o dom do temor a Deus. E ele diz assim: a alma possuída por este dom, ela quer destruir a todo custo e o quanto antes o corpo de pecado, vivendo sempre cercado de mortificação, para que em sua própria carne mortal manifeste-se a vida do Salvador. E ele continua: esse dom é característico da vida de todo cristão batizado no início da caminhada. Faz aí memória do seu início da caminhada com Jesus. O que a gente queria? Se amoldar nas coisas de Deus, não é? A gente queria que a nossa vida fosse regida de acordo com as leis de Deus. Lembra aí do seu apaixonar por Jesus. Eu lembrei que teve um dia que eu fui para o grupo de jovens, depois da efusão do Espírito Santo, né? E aí eu olhei assim naquelas estantes grandes que a gente tinha, né, na sala, colocava os CDs, assim, as prateleiras, os CDs. Aí eu olhei aquele monte de CD secular, né? E falei, eu não quero mais, eu só quero escutar a música de Deus. Peguei e fui quebrando todos e jogando fora. Aí lembrei que o Rogério disse também que o que mais custou para ele de dar para Deus foi entregar, né, amor? Os CDs que ele tinha das bandas de rock. A gente não fazia essas coisas? Pegava a roupa, essa roupa não é de Deus, não quero mais usar isso. Esse lugar não é de Deus, não vou mais, né? Passava num lugar que você sabia que ali não era de Deus, você atravessava a rua, não quero, né? Não quero compactuar com essas coisas, Deus me livre. Saía jogando fora correntinha que tinha, né? Isso daqui é da nova era, jogava fora. E qualquer dessas coisas, dessas tralhas aí, a gente jogava fora. Como que chama? Aquele olho turco. E saía olhando, né? Eu lembro que quando eu aprendi as coisas da nova era e fui olhar todas as blusinhas, camisetas para ver, tinha uma jaqueta cara que o Rogério tinha me dado de presente. Aí tinha lá
uns símbolos da nova era, não quero mais, não usava mais. E hoje, como que tá? Então, que a gente peça, porque o dom, ele quer nos provocar, o dom do temor a Deus, ele quer nos provocar a dar passos concretos. O que nós éramos radicais, que hoje nós estamos abrindo mão? O que é que nós estamos afrouxando, ficando mornos, entrando na tibieza? Meus irmãos, quem não for firme não vai aguentar, dizia Padre Jonas. Quem não adorar não vai aguentar. Quem não abrir essa caixinha com os usados dons, crescer nas virtudes, usar e viver os sacramentos, não vai aguentar, porque nós vamos ir ficando tíbios. Não é verdade que muita coisa a gente ri e fala, não precisa ser tão radical assim. E a gente para de ensinar os nossos filhos. A gente vai afrouxando também na nossa educação para com os nossos filhos. Falta de orarmos pelo dom do temor, que os nossos filhos tenham temor a Deus, porque tendo temor a Deus, eles vão honrar pai e mãe, eles vão honrar a Deus, eles vão honrar a profissão deles, eles vão crescer homens e mulheres dignos, buscando também a santidade que a gente busca. Que a gente continue assim. Eu peguei algumas frases de santos sobre o dom de temor. São Francisco de Sales diz: o temor de Deus é o amor que nos estimula a evitar o que desagrada a divina majestade. Vamos evitar o que desagrada. Agora, se a gente não está sabendo nem o que desagrada a Deus, a gente não está mais nem sabendo os mandamentos, né? Não está sabendo o nosso diretório, a gente precisa, porque no nosso compromisso de vida comunitária, a gente assume a regra de vida como mandamento de Deus para a nossa vida, a gente precisa saber. Santo Afonso Maria de Ligório, eu sempre ouvi essa historinha, mas eu não sabia que era ele que ilustrava Deus e a gente com essa historinha. Quem já ouviu a historinha do elefante e da formiga? Santo Afonso Maria de Ligório, ele falava assim, Deus é o elefante e nós somos a menor formiguinha. Faz assim, somos assim, pequenininho, meros mortais. Se apertar, como que a criança esmaga a formiga assim, né? A gente é assim, Deus é o elefantão, grande, africano, e nós a formiguinha, que se um bebê fizer assim, a gente morre. E Santo Afonso fala, essa formiguinha, mera mortal, olha para Deus, tem a petulância de o desafiar. Porque quando a gente peca, a gente está desafiando o Criador, porque basta Ele parar de olhar para nós, que puf, tudo acaba. E a gente chega a esse cúmulo, ofendendo a Deus. Olha para a sociedade hoje, como que estão as uniões? Legítimas? Como estão os namoros? Como que está o respeito ao Santíssimo Sacramento? A gente é de igreja, de missa, né? Como que é o povo dentro da igreja? Né? Como que a gente é? Qual ofensa? E olha, quanto mais tempo de caminhada a gente tem, mais facilidade a gente também tem de se acostumar com as coisas sagradas e de desprezar. Né? Porque a gente tem essa capela aqui, a gente está fazendo grupo de oração aqui. Mas quantas vezes a gente desce, vem aqui durante a semana algumas vezes, a gente tem a chave, mas a porta está fechada, só vou lá embaixo pegar o que eu tenho para fazer e a gente não passa aqui. Porque às vezes a gente pensa que uma irreverência que um consagrado vai ter ao Santíssimo Sacramento é vir aqui jogar a hóstia no chão, não é isso. Não é. Nós somos com o sagrado. Como a gente vem na casa da mãe, na casa do pai e não vem falar com ele? Male a gente passa ali na porta, faz uma velha
e vai, segue a vida, como se Jesus não fosse vivo e verdadeiro e não tivesse aqui. E a sexualidade desregrada como tá, né? Uma bagunça. Nós precisamos ser aqueles filhos que já viu os outros filhos magoarem o pai. E a gente olha e fala, não vou fazer meu pai e minha mãe sofrer. Se o mundo tá essa bagunça, a gente tem que ser aquele filho que olha e fala assim, meu pai está sofrendo por esses filhos, eu vou dar para ele alegria. Eu vou deixar ele feliz. Eu vou dar para o meu pai orgulho do filho que ele tem, mesmo na nossa pequenez. Bom, que a gente não entre na onda dessa conversa fiada de hoje em dia, de que quem ofende a Deus entra no céu. Nós começamos hoje essa pregação falando da vida de santidade. Então que a gente busque a santidade. Porque nós estamos acreditando, o mundo está acreditando e caindo nessa mentira, e não está mais existindo luta, até dentro da igreja, luta contra o pecado, e ninguém está lutando mais para ser santo. A gente precisa ensinar para os nossos filhos e também ensinar para o nosso coração a excelência. Nós queremos aqui na nossa casa ser santo, não é ser igual ao mundo. Se o filho vai ouvir ou não, aí vai depender. Se ele está naquele que está junto com os apóstolos, ou se ele está junto com os que não estão nem aí. Mas a nossa parte nós teremos feito. Nós não podemos arrefecer. O Senhor tem colocado muito isso no meu coração. Arrefecer, voltar atrás. Será que nas nossas igrejas, na nossa comunidade, nos dias de hoje, o dom do temor a Deus não está sendo mais pedido? Que nós hoje peçamos. Fica de pé. Que nesse momento, enquanto o ministério vai tocando, a gente possa olhar para Jesus. Eu queria pedir para algum ministro da Eucaristia poder abrir o sacrário, para a gente pedir esse dom do Espírito Santo. Porque Jesus